Pessoal, então, em relação ao treinamento, a gente vai ver então, né, a parte de os itens 3 e 4 aqui do nosso material foram faltando, né? Item 3 e 4, o item 3 do material que ficou faltando. Quando a tratativa do resultado negativo deve ser interrompida, né? Porque a gente viu toda a parte de tratativa de resultado negativo, a importância de tratar o resultado negativo, como fazer essa tratativa, né? Que a gente viu até o nosso último treinamento. Só que a gente precisa realmente, pessoal, entender que chega uma hora que não tem mais que tratar. Chega uma hora que a gente precisa encerrar o processo. Né? E essa hora, para a gente encerrar o processo, pessoal, ela cai muito justamente no que a Amanda acabou de colocar. Né? Às vezes é melhor, pessoal, a gente não ter aquela pessoa do que a gente ter a pessoa e ter uma preocupação a mais. Só por ter a pessoa ali no setor. Né? Por exemplo, você tem um técnico que não entrega. Vamos pegar um exemplo lá da folha de pagamento. Né? A Thaís, vamos supor, fica lá junto com a Jéssica que tem um técnico dos novatos lá que não está entregando. É viável, e todas as tratativas já foram feitas, retreinamento, já foi feita a preparação, acompanhamento pelo apoio, todas as tratativas já foram feitas e não há produtividade necessária para aquela pessoa. Há sentido em nós continuarmos insistindo com aquela pessoa até quando? Né? Só para vocês entenderem, pessoal, quando a Jéssica citou uma situação na fala dela que foi o seguinte: a folha estava bem, mas era um resultado mascarado. O que a Jéssica quis dizer com isso, pessoal? O ano passado e o ano retrasado, nós nunca tivemos problema com o setor de folha, por exemplo. Nem com o setor fiscal também, mas o setor fiscal sempre teve menos pessoas, né? Agora que a gente está igualando a quantidade de pessoas, mas está falando do setor de folha. Não tinha problema com o setor de folha. Nós tínhamos no setor de folha Lorena Fernandes atendendo, Thaís atendendo, Mirley atendendo. Essas três, e a Jéssica como apoio. Essas três técnicas atendiam o que os 6 hoje não conseguem atender. Com sobra. Com sobra. Com tranquilidade. Só que o que acontece, pessoal? Por que a gente conseguia fazer? Porque a gente tinha 3 técnicos extremamente competentes, extremamente empenhados em fazer com que funcionasse. A Mirley, Lorena e Thaís chegaram a atender quase 600 solicitações em um mês cada uma. Quase 600 solicitações em um mês, pessoal. Cada uma. Isso é uma média de quase 30 solicitações por dia. Então, é um número absurdo de solicitações. Só que qual que é o problema disso, pessoal? Onde a Lorena está, pessoal? Na implantação. Onde a Mirley está? As vendas. Por mérito, sim, mas também por cansaço. Uma das situações que nós direcionamos elas para outros setores, é óbvio, por mérito, elas eram sênior, elas tinham total capacidade, evidentemente. No entanto, também para não perder o profissional. A Thaís, a mesma coisa, foi enviada para apoio, não por qualquer outra coisa, mas também por mérito, evidentemente. No entanto, também para tentar reduzir, né, e a gente vai conseguir isso agora, se Deus quiser, da agora para frente, o cansaço e o estresse da pessoa no trabalho que estava fazendo. Por quê, pessoal? Porque em cima delas estava o peso do setor inteiro. Então, o setor não tinha problema? Não, o setor tinha problema. Ele só não tinha sido tratado. E ele só não tinha sido demonstrado porque as 3 seguravam a bronca do setor inteiro. As 3 seguravam a bronca do setor inteiro. Então, quando vocês forem fazer uma avaliação, pessoal, de resultado negativo, é o que eu sempre falo com vocês. Não avaliem exclusivamente, pessoal, o resultado geral. Mais importante do que o resultado geral é o resultado individual. Porque às vezes, por exemplo, aqui, ó, produtividade suporte folha 85.15, tá atingido? Tá. Tá azul? Tá. Tá correto? Não. Por quê? Tem várias pessoas no setor de folha que não estão atingindo a produtividade necessária e que precisa ser tratado.
Eu não vou abrir aqui, enfim, porque não é o caso aqui da nossa avaliação, né? A gente não está fazendo isso, só vamos analisar a questão do total. Então, se eu simplesmente bato o olho no número e acho que aquele número ele é uma verdade universal, do geral, eu estou mascarando problemas que eu posso ter no meu futuro. Eu estou mascarando problemas que vão estampar de uma hora para outra, porque se eu perder as pessoas que fazem esse número estar azul, seja por uma promoção, seja por qualquer outra coisa, até mesmo por saída mesmo, eu estou literalmente, com perdão da palavra, ferrado. Eu estou ferrado. Por quê? As pessoas que seguram o resultado não estarão ali para fazer isso. Automaticamente o setor que estava. Aí é onde vem a surpresa, né? Nossa, mas o setor estava tudo ok. O setor não estava ok. O setor não estava ok. O setor estava péssimo. A gente só não teve gestão suficiente para poder analisar e para poder encontrar esse problema. Olhamos simplesmente o número, olhamos simplesmente porque estava azul e pronto. Tá tudo certo, tá tudo resolvido, tá tudo adequado. Não, não tá, gente. Aí do nada, você tem pessoas completamente sobrecarregadas, você tem pessoas. Aí do nada se instaura o desespero, se instaura, né, o caos à toa. Sendo que se nós tivéssemos vindo tratando o resultado negativo individual, isso aqui não aconteceria. Por quê? Como eu já falei desde o início do treinamento, o que faz o resultado geral da empresa? É o individual de cada um. Se o individual de cada um não é entregue, o resultado geral da empresa não é. Só que às vezes pode acontecer de o resultado geral estar entregue, mas não porque todos entregaram o seu individual, mas sim porque alguém ou poucas pessoas entregaram acima do que precisavam, porque outros não estão entregando, e aí na média geral o setor atinge. Só que esse não é o resultado que a gente espera, porque esse resultado não traz justiça. Esses 85,17 que estão aqui na produtividade da folha não são justos, porque eles estão sendo atingidos com algumas pessoas fazendo mais do que outras. Se nós, como gestores, não tomarmos uma ação para ajustarmos as pessoas que não estão entregando 85,17 e subirmos isso para 90, 92, 93, enfim, nós nunca teremos um setor equilibrado. Porque nós sempre teremos pessoas fazendo o que outras não estão fazendo. E aí, como é que a gente vai ter uma férias, por exemplo, da Crislânia, que é uma técnica muito boa. Quando a Crislânia sair, esse 85 não é entregue nem a pau. Porque ela, com alguns outros técnicos, estão segurando o resultado. Então, se eu não trabalhar os demais para que entreguem o resultado, e caso continuem não entregando, faça a substituição de quem não está entregando, eu nunca terei estabilidade no setor. A mesma coisa lá para a Ana. A Ana, graças a Deus, tem pessoas muito boas. Mas tá entrando agora a Isabela, que está começando a produzir, e a Érica, que está sendo treinada por mim agora. Né? Que deve já começar no suporte até o final desse mês agora, no mais tardar na primeira quinzena do mês que vem. Ela já começa no suporte. Se ela não entregar e a gente ficar insistindo com ela 1 trilhão de vezes, Janine, Celine e Laís, que são excelentes profissionais, talvez Isabela também, começarão a sentir, opa, peraí, entrou mais gente, mas não diminuiu nada, eu continuo atendendo a mesma quantidade, eu continuo com o mesmo volume de trabalho, o que está acontecendo? Aí vê Érica lá coçando, Isabela lá coçando e elas se matando. Por isso a importância da gente, é o que eu estava falando com a Camila, a importância da gente validar, por exemplo, um caso de uma produtividade, a gente fazer o levantamento e entender o porquê que o analista não está pegando tantas solicitações que seria a meta diária dele ali, né? Que eu acho que é isso o principal da gente tentar entender. Beleza, questão de número não está batendo, mas qual é o motivo? Qual é a real? Exatamente. E Que é um caso, proporcionar a por esse. exemplo, Desculpa, hum, Jéssica. Pensei que você tinha finalizado. cortou um Que pouco é a um ligação. caso, Que é um caso pegando, por exemplo, da Janine. Hoje a Janine é uma analista que ela pega praticamente só ela a contabilidade. Agora que a gente implementou duas outras analistas para ajudar. Então,
literalmente ela, falando de questão de produtividade, é o que vai ter mais impacto, que não vai conseguir entregar. Por quê? Pelo fato dela estar pegando contabilidade, que é um nível de solicitações que são demoradas, né? É isso que a gente está avaliando, né? Que eu até passei para a Camila ali. Então, esses pontos, pessoal, que a Jéssica colocou, né, são extremamente importantes porque daqui a pouco a Janine está tão sobrecarregada, tendo pessoas suficientes no setor, e ela não continua. Porque ela está tão sobrecarregada, ela está tão exaurida ali do trabalho que ela não vai continuar. E é incorreto ela fazer isso? É claro que não, poxa, a pessoa vai ficar trabalhando exaustivamente até quando? Sendo que não é necessário. Existem e estão sendo preparadas mais e mais pessoas para cada um dos setores. Só que de nada adianta a gente ter lá 6, 7, 8 pessoas em cada setor, sendo que 3 está produzindo. O que adiantou? Nós estamos pagando salário de 2, 3, 4 pessoas que não estão fazendo nada. E se Então, somar os atendimentos delas, dessas 2, 3, 4 pessoas, não dá o atendimento que uma faria, por exemplo. exatamente. Então, mas a dor de cabeça dá, né? Porque aí você tem 3 pessoas para você poder ficar cobrando, que foi o que a Amanda colocou. Você tem que ficar cobrando, você tem que ficar em cima, você tem que ficar ali. O quanto isso é desgastante, pessoal? O quanto isso é desgastante? Ficar ali insistindo com a pessoa, mostrando, fulano, por que você não fez? Ciclano, por que você não fez? Pessoal, a coisa mais desgastante do mundo é cobrar algo que a pessoa não está fazendo. A coisa mais desgastante do mundo é isso. Então, cabe a vocês entenderem e trabalharem, e é isso que eu vou cobrar de todos os gestores, o momento que isso tem que acabar. Então, nós temos que dar oportunidade? Temos, mas nós temos que saber o momento de, olha, chegou aqui para nós, eu acho que né, não temos mais como continuar, e colocamos outra pessoa no lugar e segue o barco. Porque senão não adianta, gente. Não adianta, a gente vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, a gente vai estar sempre correndo atrás de situações que não têm resolução. A gente vai estar sempre correndo atrás de situação que não tem resolução, que é insistir com pessoas que não produzem. Não adianta. Né? Então, qual é, e aí eu vou dar um treinamento específico para vocês sobre isso, tá, pessoal? Gestão de produtividade e gestão de absenteísmo. Quais são as 2 metas prioritárias para suporte e indiretamente para implantação, para manutenção de estabilidade de equipe, produtividade e absenteísmo? Essas são as 2 principais metas que vocês têm que se preocupar. E uma está diretamente atrelada à outra. Um absenteísmo alto automaticamente leva a produtividade baixa. Se eu não tenho uma pessoa para trabalhar, como é que ela vai produzir? Automaticamente, se não há produtividade de uma pessoa, o que acontece com os demais? Se sobrecarregam. Porque o que aquela pessoa não está fazendo, outra pessoa vai ter que fazer. Então, a nossa principal preocupação do ponto de vista de qualidade de vida e gestão de equipe é garantir que todos estejam entregando a sua produtividade adequada e garantir que todos estejam entregando o absenteísmo de acordo com a meta adequada. Ter uma pessoa, pessoal, que produz, mas que nós não podemos contar com ela para saber que dia ela vai estar aqui, também não adianta. Pessoal, o cliente não vai ser atendido amanhã porque a pessoa resolveu vir amanhã. É claro que ninguém está falando aqui, gente, de doença, não é isso que a gente está falando, gente. Nós estamos falando daquelas situações recorrentes que a gente sabe que tem acontecido e a gente tem feito a substituição já de algumas pessoas. Precisamos ainda trocar algumas, mas algumas a gente já fez nessa linha, nesse sentido, né? Porque o que vale para um vale para todos. Então a gente tem que ter justiça sempre em relação a tudo, né? Então por que uma pessoa não se ausenta, a outra se ausenta pra caramba e as duas vão ter a mesma tratativa no final de um mês? É óbvio que não, né, pessoal? Então é importante a gente entender o momento que aquela pessoa está passando e tal, e ver se aquilo não é uma coisa contínua. Né, pessoal? Ah, a pessoa vai se ausentar, sei lá, o resto do ano. Pô, peraí, né? Não dá, gente. Como é que a gente vai fazer? Né? Nós não vamos poder contar com a pessoa, aí daqui a pouco a gente está num pico de SPED, por exemplo, agora que a gente está lá na contabilidade. Né? Aí do nada, a gente não pode contar com um determinado funcionário, por exemplo. Por exemplo, tá, gente? Não tô falando que isso é caso fiscal, não. Graças a Deus não é problema fiscal isso. No suporte fiscal isso.
E a gente simplesmente não pode contar com a pessoa, por exemplo. E aí, como é que faz? Né? A Ana, Celina, Janine, Laís vão se arrebentar até quando? Para poder entregar enquanto outras pessoas estão se ausentando, não estão produzindo o que deveria e tudo mais. E aí? É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, pessoal. Nós temos que ser justos, mas nós temos que ser assertivos. Vale a pena? Vale? Não vale? Infelizmente, gente. Infelizmente. Nós não somos instituição de caridade. Nós não temos como ficar mantendo pessoas que não entreguem aquilo que precisam entregar. Infelizmente. Tá? Por quê? Nós precisamos pensar no coletivo. Nós precisamos pensar na coletividade. Enquanto eu estou dando atenção e prorrogando, protelando, retirar uma pessoa que precisava ser retirada, outras pessoas estão sendo prejudicadas. Outras pessoas estão sendo prejudicadas. Né? E para vocês verem o quanto isso é importante, pessoal. Pela falta de retirada de algumas pessoas no setor de implantação, nos levou ao caos que nós vivemos no ano anterior. E ao retirar essas pessoas, automaticamente o clima do setor mudou. Só por retirar essas pessoas, a gente não está falando nem de produtividade aqui, pessoal, a gente está falando de comportamento. Só de retirar essas bananas podres, automaticamente o clima do setor se transformou. E já começamos a ter uma perspectiva positiva das coisas. Antes era só negatividade. Só negatividade, só problema, só problema, só problema, só problema. Problemas das pessoas, não do setor. Só que problemas das pessoas que essas pessoas levavam para o setor e contaminavam o setor com seus problemas para o setor. Automaticamente desequilibrava o setor inteiro. Desestabilizava pessoas do setor inteiro. E a contribuição da Yara foi tão importante porque ela acabou de fazer um feedback, pessoal. E o retorno que temos é: o setor está coeso, as pessoas se ajudam, está tudo tranquilo, estabilizado. Qual é a chance de termos um problema num setor desse? Muito pequena, gente. Muito pequena. O que a Yara e Luana tem que se atentar agora, né, da agora para frente? As pessoas que estão entrando serem muito bem monitoradas, serem muito bem acompanhadas, e verificou ali que não vale a pena, tira antes que atrapalha. Ponto. Então, Larissa, Victória, Nicolas já é um menino bom pra caramba, mas assim, viu ali que não vale a pena? Opa, tchau e benção. Tchau e benção. Por quê? A atenção de vocês tem que estar sempre em quem está entrando, pessoal. Quem vocês têm certeza do trabalho, não precisa ter um holofote o tempo todo de vocês ligarem em cima da pessoa. Não é isso. Você já conhece, lá no setor de implantação, já se conhece o trabalho do Luiz, Hudson, Mirley, sei lá, Lorena, Jéssica Martins, Nicolas, que já é um menino que já está com a gente há bastante tempo também, já se provou ali. Qual a necessidade de estar o tempo todo focado nessas pessoas? Não. A nossa atenção tem que estar ligada a quem está entrando, a quem a gente não conhece. São essas pessoas que têm que estar com o nosso foco de atenção. Né? A mesma coisa no caso do suporte. A Amanda, por exemplo, ela precisa se preocupar com a Antônia? Não. A Antônia não é problema para a gente. É uma técnica que a gente conhece, é uma técnica que a gente tem toda a confiança nela, está sendo promovida para o setor de desenvolvimento por conta disso. Então ela tem que se preocupar com quem? Com o Matias. Que é o novato. Essa é a pessoa que tem que estar no radar dela. Essa é a pessoa que tem que estar o tempo todo com a Amanda com os olhos nele. Por quê? É a pessoa que pode nos causar problema. É a pessoa que pode não entregar o que precisa. E é a pessoa que precisa ser retirada o mais rápido possível caso não entregue o que é necessário entregar. Por exemplo. Então a gente precisa deslocar esforços para poder se atentar aos processos. Mesmo exemplo lá do fiscal. Há necessidade da Ana, da Jéssica ficarem de olho em Janine, Celina, Laís o tempo todo? Não. Não. São pessoas que já sabem trabalhar, já são sêniores ou já são plenos. Não tem preocupação com essas pessoas. É garantir o apoio a elas ali, o acompanhamento, óbvio. No entanto, a atenção máxima tem que estar em cima de quem? Isabela, Érica e Bianca. Que são os novatos. São essas pessoas que a gente precisa estar atento. São essas pessoas que a gente precisa direcionar e avaliar se vale a pena ou não continuar.
o mais rapidamente possível. Pois bem, pessoal, o que uma não tratativa, né, de um resultado negativo traz para nós, né? E por que a gente precisa interromper isso o mais rapidamente possível? Quando a gente não trata isso, a gente leva a desmotivação da equipe, aumento de rotatividade. Por quê? A pessoa está vendo ali que nada, o troço está uma bagunça. A pessoa chega a hora que quer, faz do jeito que quer, pula a fila de solicitações e nada acontece. Para que ela vai fazer? Para que ela vai seguir certo se as outras pessoas não estão seguindo? E nada está acontecendo com ela. Para que ela vai fazer isso? Né? Cansaço. Óbvio, né, pessoal? Automaticamente, se alguém não entrega, outro tem que entregar. Se outro tem que entregar, sobrecarga de trabalho. Automaticamente, cansaço da equipe. Excesso de cobrança desnecessária. Você acaba tendo que ficar cobrando da equipe ali, por exemplo, né? Gente, vamos lá, apoio, entra, apoio, atende, apoio faz isso, apoio faz aquilo. Os seniors, Janine atende mais, Celina atende mais, Ana atende mais. Gente, isso é muito difícil. Isso é terrível. Isso é péssimo. Thaís atende mais. A pessoa já está no gargalo ali, mas por quê? O setor não está completo, o setor não está estruturado. O que acontece? Cobrança da pessoa. Cobrança em quem está ali. Desnecessária. Mas que, infelizmente, pelo atual cenário do setor, tem que acontecer. Então, se a gente... vai ser um trabalho muito difícil agora, né? A gente vai ter que cobrar muito, mas é justamente para que daqui, sei lá, 2, 3, 4 meses, a gente não tenha que estar cobrando mais as pessoas da forma que a gente está cobrando hoje. É chato, gente, é muito chato. Ninguém gosta de cobrar o outro. E receber uma cobrança também, muito mais, né? Mas infelizmente a gente vai ter que fazer isso agora pelos próximos meses para a gente lá na frente não ter mais esse tipo de, né, de ação, de ter que ficar cobrando a pessoa, trocar quem tem que trocar, para a gente lá na frente a gente ter um resultado. Eu acho que a principal mudança que teve foi principalmente a gestão da fila. Que eu acho que não, eu acho não, tenho certeza, não estava sendo seguido, que é colocar um Uhum. atendimento em análise, que é pôr realmente o que está fazendo ali, direcionar, ou seja, na comunicação, até para a questão do apoio saber que o analista e a supervisão também ficar de perto isso. Acho que foi a principal ponto mais importante da empresa, principalmente na questão do suporte, que eu acho que foi esse controle da fila, né, da gente saber o que o analista está fazendo e também pedir para o analista adicionar essa informação, que eu acho que gerou, digamos assim, um burburinho que ninguém, olha, do jeito que eu estava fazendo estava certo. Por que que agora, esse mês, a Mudou. supervisão, o apoio está exigindo mais informações? O porquê disso? Tanto que eu tive que conversar principalmente com cada um ali que foi da parte fiscal para esclarecer isso. Olha, a gente não sabe o que você está fazendo, a gente vai ter que pedir você para adicionar essas informações. Do nada a fila some. Então, assim, e o apoio também acaba que fica perdido, e aconteceu isso mais na parte fiscal, que a gente teve que tratar isso principalmente com os analistas, né, que estão mais velhos ali. Por que que não na folha? Porque a gente já meio que acostumou a Thaís já pedia isso e pedir para os novatos adicionar isso, porque praticamente a gente mudou a folha todinha, né? Só tem novatos ali, digamos, tá só a Jordana. Então, eu acho que isso foi o mais importante, eu acho que isso impactou e impacta muito por você ter que cobrar. Você tem que estar ali no pé da pessoa, "Ai, por que que isso está acontecendo?" E também tratar, né? Que eu acho que se o analista fizer o papel dele, o apoio não vai ter o desgaste, consequentemente a supervisão já não tem. É Exatamente. literalmente esse efeito cascata, né? Que a Amanda falou. Exatamente. Ansiedade, né, pessoal? O excesso de cobrança gera ansiedade, obviamente. A pessoa fica ansiosa, a pessoa fica, né, acelerada ali, porque, né, tá sempre vamos. Então, isso é ruim, evidentemente. Problema de saúde físico e mental, né, pessoal? Isso impacta no nosso corpo, isso impacta na nossa mente. Então, nada disso é bom, nada disso é legal, né? Sobrecarga de colegas. Então, uma pessoa não entrega, o outro vai ter que fazer.
Aí sobrecarrega o colega, leva ao cansaço, leva a excesso de cobrança, ou seja, vai só, né, cascateando os problemas. Prejuízo às metas e resultados da equipe, da empresa. Se uma pessoa não entrega, pessoal, ela puxa o resultado do setor inteiro para baixo. Inteiro para baixo. Né? Prejuízo financeiro à empresa. Por quê? Ao manter uma pessoa que não está produzindo, pessoal, a empresa está gastando dinheiro à toa. Eu estou pagando o salário de uma pessoa que não está entregando. Pura e simplesmente isso. Né? Geração de atrito e conversas paralelas dentro do setor. E aí começa. Ah, mas fulano não está fazendo. Ah, mas ciclano não está fazendo. Ah, fulano pulou essa solicitação. Ah, fulano fez aquilo. E se nada for feito, descredibilidade na gestão. Por quê? Que é o pior para nós, pessoal. O pior de todos esses problemas é o último. Porque se você tem uma gestão fraca, você tem um setor descontrolado. A gestão precisa estar próxima do problema. Principalmente quando ele é em grande volume. A gestão precisa estar próxima do problema. Não há como tomar uma decisão se você não sabe o que está acontecendo. Não há como você tomar o rumo para um determinado setor se você não sabe o que está acontecendo. Então é extremamente importante as ações serem tomadas e serem tomadas de forma rápida e assertiva. Por quê? Se eu mantenho uma pessoa que não produz, se eu mantenho uma pessoa que não entrega, se eu mantenho uma pessoa que não faz a sua parte, ou seja, eu mantenho uma banana podre no meio de um cacho extremamente bonito, extremamente maravilhoso. Aquela banana podre vai contaminando um, contaminando o outro, contaminando o outro, contaminando o outro, contaminando o outro. Daqui a pouco você vê um setor que estava liso, redondo, desmoronando. Por falta de ação de retirar aquela pessoa que precisava ser retirada no momento adequado ali. Então é muito importante apoio, supervisão e coordenação. Mantenham uma comunicação próxima. Mantenham uma assertividade nas análises. Neste momento agora, de maior complexidade, pessoal, façam as análises diárias para garantir que vocês estão acompanhando quem precisa ser acompanhado e vão afrouxando a corda à medida do momento que vocês verem que a pessoa está entregando o resultado que precisa entregar, que a coisa está indo para o caminho que precisa ir, vocês vão reduzindo a avaliação e vão tornando essa avaliação mais pontual, até que a gente chegue, não é, ao adequado, né, da gente ter ali a avaliação basicamente dentro do feedback. Nós não temos a necessidade de ter avaliações de resultados negativos, né? Nós temos E é basicamente muito, a avaliação do mesmo assim, dentro do feedback. essa informação que você falou de fazer o acompanhamento diário é chato, gente. É chato. Às vezes você todo dia acompanha, chama o técnico, fala para ele do resultado dele do dia anterior. Mas é mais chato ainda quando chega no final do mês e ele não conseguiu bater a meta e a gente não fez um acompanhamento mais incisivo com ele. Tem que fazer, infelizmente. E para ser justo, pessoal, porque é o que eu falei Isso. com vocês. Nós vamos ter avaliações a partir desse ano muito mais direcionadas. Então, qualquer um dos coordenadores, quando chegar na reunião comigo, a primeira coisa que eu vou analisar é quantos meses essa pessoa não bateu a meta. Automaticamente, quais foram as avaliações de resultado negativo e quais foram os resultados que a gente teve. E a pergunta vai ser simples. Quando é que essa pessoa vai ser substituída? Simples assim. Então, cabe a vocês fazerem esse trabalho, fazerem esse acompanhamento, estarem próximos, para que a gente faça as coisas com justiça e com honestidade, para todos. Então, que a pessoa tenha todas as oportunidades que ela precisa para recuperar seu resultado. Mas, não recuperou? Paciência, gente. Paciência. Porque às vezes não é nem porque a pessoa não quer, pessoal. Às vezes é porque a pessoa não consegue. Ela não tem capacidade para aquele cargo. Ela não tem possibilidade para aquele cargo. Então, infelizmente, tem que haver a substituição. Infelizmente. Ok, pessoal? Então é isso. Tem mais alguma situação que vocês queiram colocar? Mais alguma contribuição? Caso contrário, a gente encerra nosso treinamento. Vou colocar lá no material o vídeo gravado, né? Como eu fiz com o outro. Disponibilizo para vocês. Só uma abordagem, pessoal, uma informação. Eu vou parar a gravação aqui só para não continuar gravando, que eu vou só fazer um alinhamento com vocês agora.